QC profanamente apresenta It, a Coisa, de Stephen King. Capítulo 6. Um dos Desaparecidos. Uma história do verão de 1958. Parte 3. Ed Corcoran estava mesmo morto. Ele morreu na noite de 19 de junho e seu padrasto não teve nada a ver com isso. Morreu enquanto Ben Hanscom estava sentado em casa, vendo TV com a mãe. Enquanto a mãe de Ed Kaspbrak colocava a mão ansiosa na testa de Ed, em busca de sua doença favorita, febre fantasma. Enquanto o padrasto de Beverly Marsh, um cavaleiro que tinha, ao menos em temperamento, uma semelhança impressionante com o padrasto de Ed e Dorsey Corcoran, dava um chute alto no traseiro da garota e mandava que ela seque os malditos pratos que a sua mãe mandou. Enquanto Mike Hanlon ouvia gritos de alguns garotos do ensino médio, uns dos quais, alguns anos depois, geraria o saudável e jovem homofóbico John Webb Garton, passando em um Dodge velho na hora em que ele arrancava ervas daninhas do jardim na lateral da pequena casa dos Hanlon, na rua Witcham, não muito longe da fazenda do pai maluco de Henry Bowers, enquanto Rich Tozer estava dando uma espiada nas garotas seminuas em um exemplar da revista Gen que encontrou no fundo da gaveta de meias e cuecas do pai e ficava com uma bela ereção. E enquanto Bill Denbrough estava jogando o álbum do irmão menor do outro lado do quarto, em descrença horrorizada. Embora nenhum deles fosse se lembrar do que fez depois, todos olharam para cima, no momento exato em que Ed Corcoran morreu, como se por terem ouvido um grito distante. O Nils estava absolutamente certo sobre uma coisa. O boletim de Ed estava ruim o bastante para deixá-lo com medo de ir para casa encarar o padrasto. Além do mais, sua mãe e o coroa estavam brigando muito naquele mês. E isso piorava as coisas. Quando eles brigavam feio, a mãe gritava muitas acusações incoerentes. O padrasto respondia primeiro com resmungos, depois gritos para calar a boca. Cala essa boca! Terminando com berros enfurecidos de um javali que estava cheio de espinhos de um porco-espinho no focinho. Mas Ed nunca viu o coroa usar os punhos nela. Ed achava que ele não ousaria. Ele guardava os socos para Ed e Dorsey antes, e agora que Dorsey estava morto, Ed ganhava a cota do irmãozinho além da sua própria. Essas gritarias vinham e iam em ciclos. Eram mais comuns no fim do mês, quando as contas chegavam. Um policial, chamado por um vizinho, aparecia vez ou outra quando as coisas estavam piores para mandá-los se acalmarem. Normalmente, isso encerrava a briga. A mãe era capaz de mostrar o dedo para o policial e desafiá-lo a prendê-la, mas o padrasto normalmente não dizia nada. O padrasto tinha medo de policiais, achava Ed. Ele ficava quieto durante esses períodos de estresse. Era a coisa inteligente a se fazer. Se você pensava que não,
Era só ver o que aconteceu a Dorsey. Ed não sabia os detalhes nem queria, mas tinha uma ideia sobre o irmão. Ele achava que Dorsey estava no lugar errado na hora errada. A garagem, no último dia do mês. Eles disseram para Ed que Dorsey caiu da escada da garagem. Eu mandei ele ficar longe dela uma vez. Mandei 60 vezes. Dissera o padrasto. Mas a mãe não olhava para ele a não ser sem querer. E, quando seus olhos se encontravam, Ed via um brilhinho assustado e delator nos olhos dela, do qual não gostava. O coroa ficava sentado em silêncio à mesa da cozinha, com 1 litro de cerveja Rye Gold, olhando para o nada por baixo das sobrancelhas baixas. Ed ficava longe dele. Quando o padrasto estava gritando, ele costumava, nem sempre, mas quase sempre, estar bem. Quando ele parava, é que você tinha que tomar cuidado. 2 noites atrás, ele jogou uma cadeira em Ed, quando Ed se levantou para ver o que estava passando no outro canal de TV. Simplesmente pegou uma das cadeiras de alumínio da cozinha, jogou por cima da cabeça e deixou que seguisse voando. Bateu na bunda de Ed e o derrubou. Sua bunda ainda estava doendo, mas ele sabia que podia ter sido pior. Podia ter sido na cabeça. Houve também a noite em que o coroa de repente se levantou e esfregou um punhado de purê de batata no cabelo de Ed sem motivo nenhum. Seu pivete de merda! Toma isso! 1 dia de setembro, Ed chegou da escola e tolamente deixou que a porta de tela batesse ao fechar, enquanto o padrasto cochilava. Macklin saiu do quarto com a cueca samba-canção frouxa, o cabelo todo desgrenhado, as bochechas manchadas com 2 dias de barba de fim de semana por fazer, o hálito manchado com 2 dias de cerveja de fim de semana. Pronto, Ed, disse ele. Tenho que dar em você por bater a porra da porta. No léxico de Rick Macklin, dar em você era um eufemismo para espancar, e foi o que ele fez com Ed. Ed perdeu os sentidos quando o coroa o jogou no corredor da frente. A mãe tinha colocado um par de ganchos baixos para os sacos ali, para ele e Dorsey terem onde pendurar os casacos. Os ganchos se enfiaram como dedos duros de aço na lombar de Ed. E foi aí que ele desmaiou. Quando voltou a si, 10 minutos depois, ouviu a mãe gritando que ia levar Ed para o hospital e ele não podia impedi-la. Depois do que aconteceu com Dorsey, respondera o padrasto. Você quer ir para a prisão, mulher? Foi o fim do papo sobre o hospital por parte dela. Ela ajudou Ed a ir para o quarto, onde ele ficou deitado na cama tremendo, com a testa coberta de suor. As únicas vezes que ele saía do quarto nos 3 dias seguintes era quando os dois estavam fora de casa. Ele se esgueirava lentamente para a cozinha, gemendo baixinho, e pegava o uísque do padrasto debaixo da pia. Alguns goles aliviavam a dor. A dor tinha sumido quase toda no 5º dia, mas ele mijou sangue por quase 2 semanas. E o martelo não estava mais na garagem. E isso, amigos e vizinhos? Ah, o martelo Craftsman, o original, ainda estava lá. O desaparecido era o martelo sem retrocesso Scott, o martelo especial do padrasto. O que ele e Dorsey foram proibidos de tocar. Se um de vocês tocar naquela belezinha, dissera ele no dia em que o levou para casa.
Os dois vão usar as tripas para tapar os ouvidos. Dorsey perguntou timidamente se o martelo era muito caro. O coroa disse que era muito caro. Disse que ele era cheio de rolamentos e que não dava para fazer quicar o martelo, independentemente da força que o batesse. Agora tinha sumido. As notas de Ed não eram as melhores, porque ele faltou muitas aulas desde que a mãe casou. Mas ele não era um garoto burro. Ele achava que sabia o que tinha acontecido ao martelo sem retrocesso Scott. Achava que talvez o padrasto tivesse usado em Dorsey e enterrado no jardim. Ou talvez jogado no canal. Era o tipo de coisa que acontecia com frequência nos quadrinhos de terror que Ed lia, os que ele guardava na prateleira no alto do armário. Ele andou até perto do canal, que corria entre as laterais de concreto como seda oleosa. Uma faixa de luar brilhava na superfície escura em forma de bumerangue. Ele se sentou, balançando os tênis contra o concreto. Em um movimento irregular, as últimas 6 semanas foram secas. E a água corria mais de 2,5 metros abaixo das solas gastas dos tênis. Mas, se você olhasse com atenção para as laterais do canal, dava para ler os vários níveis aos quais ele às vezes subia rapidamente. O concreto era manchado de marrom escuro, bem acima do nível atual. Essa mancha marrom lentamente passava a amarela. Depois, a uma cor que era quase branca no nível em que os calcanhares dos tênis de Ed fazia contato quando ele os balançava. A água fluía calma e silenciosamente de um arco de concreto calçado embaixo. Passava pelo lugar em que Ed estava sentado e seguia para a ponte coberta de madeira, só para os pedestres entre o Parque Bassey e Derry High School. As laterais da ponte e as tábuas do piso, até mesmo as vigas debaixo do teto, estavam cobertas de uma variedade sem fim de iniciais, números de telefone e declarações. Ah, declarações de amor. Declarações que fulano de tal estava disposto a chupar ou lamber. Declarações de quem quer que fosse encontrado chupando ou lambendo perderia o prepúcio ou piche quente seria enfiado em seus rabos. Declarações excêntricas e ocasionais que desafiavam definições, uma sobre a qual Ed refletia durante toda a primavera, dizia: "Salvem os judeus russos! Reúnam prêmios valiosos." O que exatamente isso queria dizer? Alguma coisa? E importava. Ed não passou pela Ponte do Beijo esta noite. Ele não tinha necessidade de atravessar para o lado da escola de ensino médio. Ele achava que dormiria no parque, talvez nas folhas mortas debaixo do coreto. Mas, por enquanto, estava bem sentado ali. Ele gostava do parque e ia para lá com frequência quando precisava pensar. Às vezes havia pessoas de amassos nos recantos das árvores que permeavam o parque, mas Ed as deixava em paz e elas o deixavam em paz. Ele tinha ouvido histórias apavorantes no parquinho da escola sobre as bichas que passeavam no Parque Bassey depois do pôr do sol, e aceitava essas histórias sem questionar, mas ele mesmo nunca tinha sido incomodado. O parque era um local tranquilo, e ele achava que a melhor parte era bem ali onde ele estava sentado. Ele gostava dali no meio do verão, quando a água estava tão baixa que estalava nas pedras
e se dividia em riachos isolados que se contorciam e às vezes voltavam a se juntar. Gostava no fim de março ou começo de abril, logo depois do degelo, quando às vezes ficava de pé ao lado do canal. Estava frio demais para se sentar nessa época. Sua bunda congelaria por 1 hora ou mais com o capuz da parca velha, agora pequena demais para ele, cobrindo a cabeça com as mãos enfiadas nos bolsos, sem perceber que seu corpo magrelo tremia e balançava. O canal tinha um poder terrível e irresistível na semana seguinte ao degelo. Ele ficava fascinado pela forma como a água fervia em bolhas brancas ao sair do arco branco e rugia ao passar por ele, carregando galhos e gravetos e toda a forma de lixo humano consigo. Mais de uma vez ele imaginou-se andando ao lado do canal em março com o padrasto e dando um empurrão do cacete no pilantra. Ele gritaria e cairia, com os braços girando em busca de equilíbrio, e Ed ficaria na margem de concreto, vendo-o ser carregado pela corrente, com a cabeça uma mera forma preta balançando no meio do fluxo desgovernado, cheio de espuma branca. Ele ficaria ali de pé, sim, e colocaria as mãos ao redor da boca e gritaria: Isso foi por Dorsey, seu viado podre! Quando chegar ao inferno, diz pro diabo que a última coisa que você ouviu foi eu mandando você encarar alguém do seu tamanho! Jamais aconteceria, é claro, mas era uma fantasia magnífica, um grande sonho para se sonhar sentado ao lado do canal. Uma mão se fechou ao redor do pé de Ed. Ele estava olhando para o outro lado do canal, na direção da escola, dando um sorriso sonolento e um tanto belo ao imaginar o padrasto sendo carregado pela corrente violenta do degelo de primavera. Mas, para fora da sua vida para sempre, o aperto delicado, mas forte o assustou tanto que ele quase perdeu o equilíbrio e caiu no canal. Tá, é só uma das bichas de que os garotos grandes sempre falam. Pensou ele e olhou para baixo. Seu queixo caiu. A urina escorreu quente pelas pernas e manchou as calças quentes de preto à luz da lua. Não era uma bicha. Era Dorsey. Era Dorsey como tinha sido enterrado. Dorsey com um blazer azul e a calça cinza, só que agora o blazer estava em frangalhos enlameados, a camisa de Dorsey estava em farrapos amarelos, a calça de Dorsey se agarrava molhada às pernas magras como cabos de vassoura, e a cabeça de Dorsey estava horrivelmente curvada, como se tivesse afundado atrás e sido projetada para fora na frente. Dorsey estava sorrindo. Ed! Grasnou seu irmão morto, como uma das pessoas mortas que sempre saíam do túmulo nos quadrinhos de terror. O sorriso de Dorsey se alargou, dentes amarelos brilhavam. Em algum ponto do fundo daquela escuridão, parecia ver coisas se contorcendo. Ed! Vem te ver, Ed! Ed tentou gritar. Ondas de choque cinzento tomaram conta dele, e ele teve a sensação curiosa de que estava flutuando. Mas não era um sonho. Ele estava acordado. A mão em seu tênis era branca como a barriga de uma truta. Os pés descalços do irmão se agarravam ao concreto de alguma maneira,
Alguma coisa havia arrancado um dos calcanhares de Dorsey a dentadas. Vem pra baixo, Ed. Ed não conseguiu gritar. Seus pulmões não continham ar suficiente para conseguir emitir um grito. Ele soltou um ruído curiosamente fraco, que parecia um gemido. Qualquer coisa mais alta parecia além da capacidade dele. Mas tudo bem. Em 1 segundo ou 2, sua mente entraria em parafuso e nada mais importaria. A mão de Dorsey era pequena, mas implacável. As nádegas de Ed estavam deslizando pelo concreto até a beirada do canal. Ainda emitindo aquele gemido fraco, ele esticou a mão para trás, segurou na beirada de concreto e se puxou. Ele sentiu a mão deslizar momentaneamente. Ouviu um sibilar furioso e teve tempo para pensar. Esse não é o Dorsey! Eu não sei o que é, mas não é o Dorsey! E então a adrenalina inundou seu corpo e ele estava rastejando para longe, tentando correr antes mesmo de estar de pé, com a respiração ainda em assobios curtos e agudos. Mãos brancas apareceram na beirada de concreto do canal. Houve um som úmido de tapa. Gotas de água voaram para o alto sob o luar, saídas da pele pálida e morta. Agora o rosto de Dorsey apareceu sobre a beirada. Brilhos vermelhos iluminavam seus olhos afundados. Seu cabelo molhado estava grudado no crânio. Lama manchava suas bochechas como pintura de guerra. O peito de Ed finalmente destravou. Ele inspirou e transformou o ar em grito. Ficou de pé e saiu correndo. Ele correu, olhando por cima do ombro, por precisar ver onde Dorsey estava, e como resultado, deu de cara com um grande ombro. Parecia que alguém, o padrasto, por exemplo, havia acendido dinamite que explodiu em seu ombro esquerdo. Estrelas brilharam e rodopiaram por sua cabeça. Ele caiu na base da árvore como se tivesse levado uma machadada, com o sangue escorrendo da têmpora esquerda. Ed nadou nas águas da semiconsciência por talvez 90 segundos. Em seguida, conseguiu ficar de pé de novo. Um braço não quis ser levantado. Estava dormente e distante. Assim, ele ergueu o direito e esfregou a cabeça que doía terrivelmente. Mas então, ele lembrou porque deu de cara com o olmo quando estava correndo e olhou ao redor. Ali estava a beirada do canal, branca como osso e reta como uma corda ao luar. Nem sinal da coisa do canal, se é que existiu alguma coisa. Ele continuou a virar, movendo-se lentamente para completar 360 graus. O Parque Bassey estava silencioso e parado como uma fotografia em preto e branco. Salgueiros chorões arrastavam os tenebrosos braços finos e qualquer coisa podia estar de pé, curvada e insana, no abrigo daqueles galhos. Ed começou a andar, tentando olhar para todos os lados ao mesmo tempo. O ombro deslocado latejava em sincronia dolorosa com seus batimentos. Ed! Gemia a brisa nas árvores. Você não quer me ver, Ed! Ele sentiu dedos flácidos de cadáver acariciarem a lateral de seu pescoço, virando-se, elevando as mãos.
Quando seus pés se emaranharam, ele caiu. Viu que eram apenas folhas de salgueiro se movendo na brisa. Ele se levantou de novo. Queria correr, mas quando tentou, outra explosão de dinamite aconteceu em seu ombro. E ele teve que parar. Ele sabia que devia estar superando esse medo a essas alturas. Estava se chamando de bebezão, que se deixava assustar por um reflexo, ou talvez tivesse dormido sem perceber que tinha um sonho ruim. Mas isso não estava acontecendo. Era bem o contrário. Seu coração agora estava batendo tão rápido que ele não conseguia distinguir os batimentos individuais. E tinha certeza que logo explodiria de pavor. Ele não podia correr, mas quando saiu da área dos salgueiros, conseguiu quase trotar mancando. Ele fixou os olhos na luz do poste que marcava o portão principal do parque. Seguiu naquela direção, conseguindo um pouco mais de velocidade, pensando: vou até o portão, chegar à solução. Vou até o portão, chegar à solução. Portão grandão, fim do medão, até de noitão, mas que visão! Alguma coisa o estava seguindo. Ed conseguiu ouvi-la destruindo o caminho para passar pela área dos salgueiros. Se ele se virasse, veria. Estava chegando perto. Ele conseguiu ouvir os pés dela, uma espécie de passos arrastados e molhados. Mas não olharia para trás. Não. Ele olharia para frente, para o portão. O portão era a solução. Ele continuaria a correr para o portão. Ele estava quase lá. Quase. O cheiro foi o que o fez olhar para trás. O cheiro avassalador, como se peixes tivessem apodrecido em uma enorme pilha, até virar uma pasta de carniça no calor do verão. Era o cheiro de um oceano morto. Não era Dorsey que estava atrás dele agora. Era o monstro da Lagoa Negra. O focinho da coisa era longo e pregueado. O fluido verde escorria de rasgos negros, como bocas verticais em suas bochechas. Seus olhos eram brancos e gelatinosos. Os dedos unidos por membranas tinham garras, como lâminas nas pontas. A respiração era borbulhante e profunda, o som de um mergulhador com um regulador ruim. Mas ele viu Ed olhando. Seus lábios verdes enegrecidos se repuxaram sobre dentes enormes em um sorriso morto e vazio. Ele andava com dificuldade atrás de Ed, pingando, e Ed de repente entendeu. Ele pretendia levá-lo de volta para o canal, carregá-lo para a escuridão úmida da passagem subterrânea, para comê-lo. Ed se forçou a uma explosão de velocidade. A lâmpada do portão chegou mais perto. Ele conseguiu ver a auréola de insetos e mariposas. Um caminhão passou na direção da Autoestrada 2. O motorista, mudando de marcha, e cruzou a mente desesperada e apavorada de Ed que ele podia estar tomando café em um copo de papel e ouvindo uma música do Buddy Holly no rádio, completamente alheio ao fato de que a menos de 200 metros havia um garoto que poderia estar morto em 20 segundos. Socorro! Ai, droga! O fedor avassalador do monstro, chegando perto, ao redor dele. Foi em um banco do parque que ele tropeçou. Alguns garotos o empurraram casualmente no começo da noite, ao irem para casa correndo para chegarem antes do toque de recolher. O assento estava elevado a menos de 5 centímetros da grama, em um tom de verde,
quase invisível na escuridão do luar. A beirada do assento bateu nas canelas de Ed, provocando uma explosão de dor perfurante e intensa. Suas pernas voaram e ele caiu na grama. Ele olhou para trás e viu o monstro se aproximando, com os olhos brancos de ovos pochê brilhando, as escamas pingando, gosma da cor de algas marinhas, as guerras subindo e descendo no pescoço largo, e as bochechas abrindo e fechando. Gemeu Ed. Parecia ser o único som que ele conseguia emitir. Ele engatinhou agora, afundando os dedos na grama. Sua língua estava pendurada para fora. No segundo anterior ao momento em que as mãos ásperas e fedendo a peixe do monstro se fecharam ao redor de seu pescoço, ele teve um pensamento reconfortante. Isso é um sonho! Tem que ser! Não existe monstro de verdade, nem Lagoa Negra de verdade. E mesmo que houvesse, ficava na América do Sul ou em Everglades, na Flórida, ou em algum lugar assim. É só um sonho. Eu vou acordar na minha cama, ou talvez nas folhas debaixo do coreto e eu... Naquele momento, mãos batráquias se fecharam ao redor de seu pescoço e os gritos roucos de Ed foram sufocados. Quando o monstro o virou, os ganchos quitinosos que se projetavam daquelas mãos provocaram marcas sangrentas como caligrafia em seu pescoço. Ele olhou nos olhos brancos e brilhantes. Sentiu as membranas entre os dedos do monstro se apertando contra seu pescoço, como elásticos firmes feitos de algas marinhas vivas. Seu olhar aguçado pelo pavor reparou na nadadeira, meio como uma crista de galo e meio como uma nadadeira traseira venosa de peixe-gato, acima da cabeça encurvada e prateada do monstro. Conforme as mãos dele apertavam, cortando a passagem de ar, até ele conseguir ver a forma como a luz branca do poste ficava verde cinzenta ao passar por aquela nadadeira membranosa na cabeça. Você não é real. Disse Ed, sufocando, mas nuvens escuras já estavam se aproximando. E ele se deu conta de que isso era bem real, esse monstro. Afinal, ele o estava matando. Mas, mesmo assim, alguma racionalidade permaneceu nele. Mesmo até o final, quando o monstro enfiou as unhas na carne macia de seu pescoço. Quando sua artéria carótida se rompeu em um jorro quente e indolor, que encharcou a pele reptiliana da coisa. As mãos de Ed tatearam as costas do monstro em busca de um zíper. Elas só penderam quando o monstro arrancou a cabeça dele dos ombros como um resmungo baixo de satisfação. E quando a imagem de Ed, do que era a coisa, começou a sumir, a coisa começou imediatamente a adquirir outra aparência. It, a Coisa. Capítulo 6. Um dos Desaparecidos. Uma história do verão de 1958. Parte 3. Conta com as vozes de Lucas Saguista como narrador, McDowell como Ed Corcoran, Andy Fonseca como Dorsey Corcoran, Marlon Rigor como Rick Macklin, André Mota como Alvin Marsh, Manuela Gabarrus como Beverly Marsh, Lucas Saguista como Pennywise. Direção: Lucas Saguista. Adaptação: Lucas Saguista e Andy Fonseca.
Edição de áudio e sonoplastia, Andy Fonseca. Revisão técnica, André Mota e Paulo Piazza. Encerramento, Paulo Piazza. Esse projeto é uma produção do grupo Quartel Canvete com o selo Dark.